pessoal, sou Anderson Veloso, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer por estarem assistindo a este treinamento. Sou um apaixonado por comunicação, trabalho como palestrante, apresentador de TV, mestre de cerimônia e instrutor desse curso. Aqui nós vamos apresentar todas as ferramentas necessárias para fazer uma boa apresentação. Os temas estão divididos em módulos para facilitar a dinâmica de aprendizagem. Venho trabalhando já há algum tempo e tenho observado que ainda existem pessoas com muito receio de se apresentar em público, de expor uma ideia, uma opinião, de liderar pessoas, de assumir cargos mais expressivos, de fazer um pequeno vídeo até para as redes sociais. Por que será que ainda existem tantas pessoas glossofóbicas? Calma que eu explico. O que é glossofobia? É o medo de falar em público. Por que será que ainda há esse medo tão grande? Será que é inexperiência? Falta do que dizer? De como fazer para se expressar? Excesso de cuidados? Será que seriam traumas? Pânico? Pode ser excesso de crenças limitantes, aquelas que ficam martelando na sua mente dizendo que você não é capaz, que você não consegue. Bom, existem muitas pesquisas que comprovam que pessoas preferem até a morte a se apresentar em público. Hoje em dia observamos muitas pessoas em vários segmentos profissionais que precisam da oratória. Mas alguns exemplos começam na escola e muito cedo. As apresentações artísticas desde o jardim de infância, era assim na minha época, fazem parte desse mundo de apresentações e desde sempre. Quem não se lembra daquele jogral? O que é jogral? Para quem não sabe, é um grupo de alunos falando um texto que é decorado sobre assuntos diversos. Em fila, escolhidos de acordo com a estatura, a gente ficava próximos uns aos outros. A gente sempre perto dos colegas contando histórias, falando bem alto para a mãe ou o pai ouvir bem de longe, super orgulhosos e atentos, com máquinas fotográficas e filmadoras em punho. Claro que tinha aquela criança que quase não falava, talvez porque era introvertida e dava graças a Deus porque outros falavam por ela. Agora, quando o trabalho era em grupo, mas a apresentação era individual, muitos sofriam antes e durante as apresentações. Se o texto era decorado e a tensão era muito grande, corria o risco de esquecer. Esquecer alguma palavra e ficar gaguejando e tentando ganhar tempo para a palavra aparecer. Quando a gente é criança, é tudo bonitinho, uma gracinha, né? Se falamos errado, cantamos desafinado, dançamos desengonçado, fica tudo bem, está tudo no contexto, afinal de contas, somos crianças. Agora, e quando crescemos? Ainda na escola, a necessidade de saber se apresentar em público aumenta e a responsabilidade de fazer bem feito também. Na adolescência, além de enfrentar os próprios limites e impedimentos, tem a história do pagar mico, do fazer feio perante colegas e professores e correr o risco de ser gozado, caçoado pela turma e eternamente lembrado. Estar à frente de pessoas conhecidas, mas fazendo alguma coisa não tão agradável, pode desencadear traumas que podem durar muito tempo ou até nem serem vencidos se a pessoa não tiver uma ajuda. O professor sempre dizia, é preciso se apresentar porque vale nota, lembra disso? Conhecemos muita gente que fez todo o trabalho escolar, e até pagou para uma outra pessoa, um outro colega, apresentar, pelo simples fato de não gostar, de ter pânico de enfrentar a sala de aula. Essa história se repete também na faculdade e muitas vezes no mercado profissional. Ou seja, ganham os méritos aqueles que apresentam seus próprios trabalhos, aqueles que deixam claro uma ideia, uma sugestão, se deixam conhecer através da própria opinião. O maior desejo daqueles que precisam se apresentar em público é conseguir se controlar e dominar o assunto. Falar com tranquilidade, desenvoltura, como se estivesse passeando por temas ou degustando palavras diversas.
Sempre aprendemos que temos que dar o melhor da gente, suar ao máximo a camisa, nos preparar para enfrentar todos os desafios. Mas temos que seguir um caminho, ter um método, consultar especialistas para nos guiar. Trocando em miúdos, temos que saber fazer e destruir as emoções negativas que teimam em ficar martelando e impedindo o seu sucesso. Nós, seres humanos, temos a tendência a sermos críticos e exigentes conosco. Mas, ao mesmo tempo, uma grande parte é preguiçosa e adora a zona de conforto. Tem a famosa frase, deixa como está, assim tá bom. E o tempo passa e as coisas ficam do mesmo jeito, a famosa autossabotagem. É a nossa mente com pensamentos negativos empurrando para baixo nossas reais possibilidades para vencer medos, receios e obstáculos. Existem várias histórias que ilustram como procrastinamos, como adiamos os nossos próprios sonhos. Situações como o estudo de idiomas, por exemplo. Para muita gente, saber uma outra língua é garantia de nova ocupação, ascensão profissional, promoções e até realização pessoal. Mas a mente negativa fica martelando para não fazer. É mais cômodo dormir até mais tarde, sair com os amigos para farra, para balada. Aí o tempo passa. Outro exemplo é fazer atividades físicas. 10 em cada 10 médicos dizem que o sedentarismo é prejudicial a todos. Além de fazer exercícios físicos, devemos cuidar da nossa alimentação. E aí vai. Em nosso tema, o de oratória, isso também acontece. Muita gente adia a prática de apresentar em público. Quantas vezes você deixou de se apresentar para ficar escondido? Levantar a mão para dar uma opinião, nem ver. Deixar uma mensagem através de uma leitura, sem chance. Você perdeu uma grande promoção porque ninguém sabia que você queria mudar de área. Você não disse ao seu supervisor qual era a sua intenção. Se você não falou, ninguém ouviu. E aí, algumas oportunidades passaram. Mas ainda tem tempo, por quê? Porque você tem muita coisa a dizer, a ensinar. Sempre digo, precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, por quê? Porque depois da nossa vida aqui na Terra, não levaremos nada. E tem mais, não importa, a primeiro momento, se o que você fala não esteja totalmente certo, mas, pelo menos, você emitiu a sua opinião, se expressou, comunicou. Nos dias de hoje, os sucessos pessoal e profissional estão reservados para aqueles que se destacam num mundo globalizado. Você pode fazer um vídeo agora e daqui a segundos o mundo inteiro ter assistido com seu próprio aparelho celular e se tornar sucesso instantâneo nas redes sociais. Quantos de nós temos que apresentar para outras pessoas, como já dissemos, um trabalho, um estudo, uma pesquisa, contar uma história pessoal ou profissional, fazer uma venda, comandar equipes? É importante saber expor uma ideia, dar sugestões, emitir uma opinião, interpretar um texto. Para um líder de equipe, principalmente, olha, é fundamental dominar a arte da comunicação, comunicação interpessoal, aliada às técnicas de motivação e persuasão. Uma linguagem clara e objetiva entre o comandante e os comandados é a principal estratégia para obter sucesso profissional. Sabemos que as pessoas que se comunicam melhor, mais se destacam. Saber se expressar em público é um grande trunfo para aqueles que pretendem, atenção, ser líderes. Os bons comunicadores sempre se destacaram. Se você observar ao longo dos tempos, grandes oradores deixaram mensagens poderosas e escreveram definitivamente seus nomes na história. Pesquise na internet e aprenda com esses grandes oradores. Tá certo que nem todos utilizavam as melhores ideias, mas as apresentavam de forma espetacular. Alguns ditadores, como Hitler,
são bons exemplos disso. Dentre os mais importantes discursos que mudaram o mundo, Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, seguiu os ensinamentos de Aristóteles, considerado o precursor da oratória, que o ajudou na persuasão das tropas e, consequentemente, na conquista de territórios. Na política, o Theodore Roosevelt e Barack Obama dos Estados Unidos, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, e os ex-presidentes brasileiros Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Tancredo Neves também estão na galeria de oradores extraordinários. Existem muitas personalidades que, através da fala, estiveram na luta por ideais. Podemos citar Mahatma Gandhi, na Índia, com a sua Revolução Pacífica. Nos Estados Unidos, o Martin Luther King, que tinha um sonho de igualdade entre os povos, e a batalha contra o apartheid do sul-africano Nelson Mandela. No mundo empresarial, podemos destacar a genialidade de Steve Jobs, que tinha tudo para dar errado na vida, segundo a sua biografia. Após um discurso, ele impactava e convencia a todos que buscavam novidades eletrônicas e que aguardavam a sua fala durante os lançamentos para correrem e formarem filas intermináveis para aquisição de aparatos eletrônicos. Mas existe uma outra pessoa que vem chamando a atenção de muita gente no planeta há mais de 2000 anos. Pela capacidade de persuasão, carinho ao falar, pela intensidade na mensagem e, sobretudo, pelo amor aos seus seguidores. Claro que estou falando de Jesus Cristo. Independente das opções religiosas das pessoas, Jesus é considerado por muitos um bom exemplo de orador espetacular, de líder incontestável, apesar de não ter agradado a todos. Deixamos claro alguns exemplos de personalidades que escreveram um nome na história. Não necessariamente nasceram com um dom da fala. Souberam desenvolver, através da necessidade e prática, essa arte de convencimento, persuasão, respeito e, sobretudo, encantamento. A definição de oratória é a arte de falar em público, discursar, persuadir, convencer. Conhecer a definição e as técnicas para se apresentar bem não é exclusividade dos profissionais de rádio e TV, políticos, grandes empresários. Saber falar ou ler um texto em voz alta são pré-requisitos para aqueles que desejam ser destaque em todas as áreas. Apesar dessa necessidade, várias pesquisas revelam, como já dissemos, que uma grande parte da população possui muito medo de se apresentar em público. Muita gente costuma sentir até reações de pânico. Conhecendo as estatísticas e sabendo da importância da oratória, se apresentar em público depende principalmente do interesse pessoal e profissional de cada um. Me lembro, em época de faculdade, que muitos colegas faziam todo o trabalho, mas não davam conta da apresentação. Diz a lenda que alguns pagavam para alguém ir apresentar no lugar deles. Só que em ensino superior tem o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e todos da equipe têm que se apresentar. Mais um bom motivo para que todos desenvolvam a arte de se apresentar bem em público e ser destaque durante toda a vida acadêmica. Você já teve a oportunidade de assistir a algumas palestras cujos oradores utilizavam alguns objetos para fazer comparações ou exemplificações? Esses objetos de cena são extremamente importantes para fazer com que a plateia absorva a informação, o conhecimento, isso de forma lúdica e duradoura. A probabilidade de que as pessoas se lembrem daquela mensagem é muito grande. Ao utilizar um balão, uma bexiga, por exemplo, o apresentador fará comparações. Se estiver cheio ou vazio, o balão terá um significado ou outro, e que a grande maioria vai se lembrar depois. Do mesmo jeito é a utilização de uma escada, um chapéu, uma bola. Tem gente que usa serrote, até uma espada, enfim.
o que a criatividade oferecer para fazer com que a mensagem seja mais bem lembrada. Gostaria de fazer outra pergunta. Você se considera um bom marteleiro ou marteleira? Segundo o dicionário, o marteleiro é uma pessoa que martela ou trabalha com o martelo. Já experimentou bater um prego utilizando um martelo? Eu particularmente gosto de comparar uma apresentação em público com o ato de martelar, de bater o prego. Você pode me perguntar novamente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Oratória criativa com um instrumento como esse, o martelo? Bom, nesse caso o martelo, eu vou explicar agora. Quando se utiliza um martelo para pregar um prego, obviamente acredita-se que o portador, a pessoa que estiver martelando, tenha um mínimo de experiência e que saiba manejar bem esse instrumento. E não acerte o dedo, hein? Pois bem, aí que está a comparação com a oratória. Para sermos bons apresentadores de ideias, contadores de histórias, mensagens, para sermos bons oradores, palestrantes, professores, instrutores, devemos ter experiência, vivência, prática. Se você tem interesse em fazer boas apresentações, gravar vídeos poderosos, tem que fazer, tem que experimentar, utilizar, vivenciar, martelar e muito. Senão, pode acertar o seu dedo e dói. Enfrentar uma plateia no começo pode ser dolorido também. Você pode sentir na pele, mas é só o começo. É como sempre digo, se for o caso, errar para acertar, cair para levantar. Gente, ninguém nasce sabendo. Todos nós recebemos uma pedra bruta quando nascemos e que foi sendo lapidada com o tempo. Você pode se tornar uma joia e preciosa. Lembre-se do martelo, pratique, pratique, pratique. Apenas para encerrar o assunto, lembre-se que evite objetos de cena que possam desviar a atenção do tema da palestra. Objetos como canetas, pincéis, pedaços de papel, que não façam parte do contexto e não sejam utilizados, devem ser dispensados. Eu vou dar um exemplo. Imagine um professor com um pincel em uma das mãos. Um pincel. Durante uma aula, ele segura esse objeto, mas nunca o utiliza para escrever. Apenas segura. A plateia inconscientemente espera que esse objeto tenha alguma função e, como isso não acontece, fica na expectativa de quê? De ver o pincel sendo utilizado como pincel. Então, cuidado para não desviar a atenção de todos. Evite objetos desnecessários para não serem concorrentes com o seu tema. Nada de falar, estou portando tal objeto como se fosse um amuleto da sorte. Ora, cuidado para não provocar o desvio da atenção da sua própria palestra. Eu conheço algumas pessoas que levam nos bolsos pedrinhas, clips, borrachas ou qualquer outro objeto que depositam total confiança. Agora, se algum dia esquecer o tal objeto e a apresentação não for muito boa, vai colocar a culpa em quem? Na falta do objeto. Então, não dependa de nada e de ninguém para fazer uma boa apresentação. Bom, estamos encerrando este primeiro bloco, deixando claro a importância de ser destaque através da boa apresentação em público, da boa oratória criativa. Vimos que as personalidades que se destacaram na história dominavam essa arte de falar em público, mas que todas as pessoas com persistência e, sobretudo, prática, podem utilizar bem as ferramentas da boa oratória. Gostaria que você observasse a partir de hoje alguns oradores que você admira. Identifique por que você acredita que ele, ela ou ambos sejam pessoas que consigam se comunicar bem. Tente responder se você gostaria de se espelhar nessas pessoas. Esse é um bom exercício para praticar a oratória. No próximo bloco, vamos saber por que a storytelling chama tanto a atenção numa apresentação. Então, até já!